Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar VL Representações. Faz tempo que a gente não se encontrava aqui nas manhãs, estou muito feliz de estar aqui, estava com saudade, e saudade de poder falar de coisa boa, né, das experiências que a gente pode oferecer para os nossos clientes. E hoje a gente vai falar de uma viagem num navio, que é a coisa mais linda que tem para oferecer. É o último lançamento da UniWorld, é esse navio que a gente está vendo aqui, o SS Sphinx. Tá? E para a gente poder fazer essa apresentação, a gente tem a nossa convidada, que é a Nath, e a gente vai entrar nessa experiência que é viajar no Rio Nilo, a bordo desse navio lindo, que foi inaugurado agora em setembro do mês passado. Do mês passado não, né? Há 2 meses atrás. Eu sou a Paula, deixa eu colocar a gente aqui maiorzinha. Eu sou a Paula, sou executiva de contas da VL. A gente estava até comentando com a Nath aqui que a gente está correndo muito, eu espero que vocês também estejam correndo muito, todos os agentes que eu tenho falado estão correndo muito, e aquela demanda reprimida que a gente falou o ano todo, chegou aqui no final do ano para a gente trabalhar muito. Mas vamos lá, o que vocês precisarem, contem com a gente. Nath, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos, obrigada a presença de todos que estão aqui com a gente. Vamos lá, vou mostrar para vocês os slides, né, tradicionais da VL. Então, a VL é uma empresa que tem as melhores companhias de cruzeiros fluviais e 2 delas são a UniWorld e o Ilba UniWorld. UniWorld Galeria de Arte, né, hotel flutuante, hotel boutique, e a Ilba UniWorld que vem com uma proposta um pouquinho mais casual. A gente tem os webinars gravados também no nosso YouTube, se vocês quiserem assistir, para entender bem qual é a diferença de uma para outra. Nossos canais, então eu estava falando do YouTube, nosso YouTube está cheio de vídeo, tem vídeo para tudo, assim, tem playlist por companhia, tem todos os webinars que a gente gravou ao longo do ano, então assim, a gente tem um acervo muito, muito especial e com muito material, muito conteúdo. Tá? Temos também as fotos do Instagram, também, se vocês quiserem usar. No nosso site também a gente tem algumas facilidades, algumas ferramentas para fazer divulgação, então, banco de imagem de todas as companhias, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, as fotos dessa apresentação, estão no banco de imagens, que você entra na vl.tour.br, vai lá no UniWorld, pega todas as fotos do SS Sphinx e começa a divulgar aí para os seus clientes. Se vocês quiserem solicitar inclusão na lista de transmissão do WhatsApp, onde a gente manda as comunicações, lâminas, tudo, só solicitar no info@vl.tour.br. E quero aproveitar para comentar com vocês que acho que alguns já tiveram até contato, mas a gente está com uma pessoa nova na VL, que é a Marcela. A Marcela veio para fazer o nosso atendimento, ela é uma pessoa que tem já uma bagagem aí profissional, faz, né, já tem uns anos aí na área, e o que vocês precisarem podem contar com ela, marcela@vl.tour.br, tá? Queria aproveitar só para contar a novidade. Mas além da Marcela, a gente também tem os nossos agentes preferenciais distribuídos pelo Brasil, então se você está em alguma dessas regiões e quer solicitar para algum dos nossos agentes preferenciais, fiquem à vontade também, porque eles são super profissionais, capacitados e estão super alinhados com a VL. Imagine você desfrutando de suas paixões durante uma viagem única. Vinho, gastronomia, bike, curiosidades, história e cultura no melhor das 4 estações. E isso a bordo de um cruzeiro fluvial. Aproprie-se de suas novas experiências navegando com segurança por lendários rios. Viva, sinta, experimente cada cidade, cada parada com toda a organização e liberdade. Conte com o conforto de uma hotelaria e culinária de altíssimo padrão, para você se conectar ao redor do mundo de um jeito diferente, de históricos vilarejos europeus aos encantos milenares do Egito e às cores marcantes do Sudeste Asiático. Oferecemos a viagem perfeita. VL Representações, experiências e conexões ao redor do mundo. E agora a gente vai para a parte especial da apresentação, que é realmente fazer essa viagem num destino que tem tanta história, né, que eu acho que está na lista de viagens de todos os passageiros, uma hora ou outra vão querer fazer essa viagem, e mais especial com esse navio, né, Nath? Com certeza, eu acho que
que o Egito está no que os americanos chamam de bucket list, né? Na lista de desejos de viagens de todo mundo. E a UniWorld tem esse roteiro que é completíssimo e oferece uma experiência de viagem única. Aí a gente pode passar para eles no próximo slide. Vamos lá. Pode ir, Nath, desculpa. Vai lá. Vou então, fechar meu microfone. Nesse slide aqui, a gente começa com uma visão geral desse roteiro. São 12 dias de Cairo a Cairo. Então, a gente tem Cairo tanto no começo da viagem como no final da viagem, tá? A gente indica esse roteiro para todo mundo que não conhece o destino, ou seja, vai fazer o Egito pela primeira vez, porque ele tem essa viagem que ela é gostosa de ser feita, o tempo, o timing dos passeios, das visitas, elas são muito bem organizadas e é indicada para aquela pessoa que está fazendo o Egito pela primeira vez, tá? Então, começando aí pelo dia 1 desse roteiro, a gente está em Cairo, que aí acho que o próximo slide mostra bem para eles. A gente tem um transfer cortesia do aeroporto até o hotel na nossa tarifa. Como que funciona esse transfer? Se o teu passageiro estiver chegando em Cairo no mesmo dia 1 do roteiro de Cairo, ele tem um transfer cortesia do aeroporto de Cairo até o hotel que a gente vai ficar, que é o Four Seasons Cairo. É um excelente hotel de altíssima qualidade. E aí a gente tem esse transfer já incluído logo no primeiro dia. Como o primeiro dia a gente entende que é o dia que o passageiro está chegando de um voo internacional, está querendo um tempo maior até para descansar, para recuperar as energias, nesse primeiro dia a gente não tem passeio incluído. No dia 2, a gente está em Cairo e aí a gente tem uma programação com passeios incluídos na nossa tarifa, e todos os passeios que eu vou apresentar aqui são passeios que você consegue fazer todos eles, estão todos incluídos. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente nos roteiros Europa, existem algumas situações onde o passageiro precisa escolher entre um passeio ou outro, porque normalmente eles são oferecidos no mesmo horário. Aqui no Egito, não. Todos os passeios, eles são organizados de forma que você pode fazer todos os passeios incluídos, tá? Então, Cairo é a nossa cidade de entrada desse roteiro, uma cidade cheia de cor, com muita gente, muito movimento. E aqui a gente tem esse passeio pela cidade de Cairo com um guia, que é um guia local, que é especialista em egiptologia, então conhece a história do Egito. E aí a gente vai passar pelos pontos principais de Cairo, como a Mesquita de Alabastro, que também é conhecida como a Mesquita de Muhammad Ali, que também é um ponto imperdível em Cairo. A gente visita também o Museu Egípcio, que também é outro ponto assim imperdível de Cairo. É lá que a gente vai encontrar todos os artefatos que foram enterrados juntos com o faraó, com o rei, Tutankhamon. Então, é um dia bem especial. No terceiro dia, a gente está em Cairo e a gente vai fazer um voo interno de Cairo até Luxor. Esse voo interno já está incluído na tarifa UniWorld. O valor que vocês recebem lá de cotação da VEL já vai incluir esse aéreo interno. É por isso que a gente pede sempre para vocês mandarem para a VEL, quando vocês fizerem uma cotação e isso virar uma reserva, o nome completo do passageiro conforme o passaporte. Por quê? Quem vai fazer a emissão desse voo interno é a UniWorld. Então, a gente recebe esses dados de voo da equipe, né? E aí, sempre conforme o passaporte, para a gente poder emitir esse aéreo. E outro detalhe quanto ao aéreo, que é legal vocês saberem, é que esse voo interno, esse e um outro que a gente já tem incluído na tarifa, eles sempre acontecem no início da manhã, de manhã. Por quê? Para a gente poder aproveitar o trânsito, porque vai estar um trânsito mais leve, e para otimizar a viagem de vocês. Então, normalmente, a gente só tem os dados do voo 2 semanas antes da viagem em si, que a UniWorld informa os dados do voo interno, e isso tudo é organizado por nós, e, novamente, já está incluído na nossa tarifa. E aí, no dia 3, quando a gente embarca em Luxor, a gente já tem uma visita... Opa! A gente já tem... É o dia 2. A gente já tem um... É um dia antes, é um slide antes. Aí...
Então, não. Então, eu que fiz confusão. Desculpa, é o dia 3. Vamos lá, a gente tem o voo, aí a gente chega na região de Luxor e a gente tem um passeio já incluído para o Templo de Karnak, que é um dos templos mais importantes historicamente. Eu acho que isso a gente pode falar para qualquer templo que a gente for visitar nesse roteiro de Egito, né? Ele é um templo dedicado ao deus da guerra. Então, logo quando você entra no templo de Karnak, você tem um desfiladeiro, você tem uma rua repleta de esfinges com o rosto de carneiro, que é a simbologia que eles tinham para o deus da guerra. E aí vamos agora para o dia 4, que é o próximo dia desse roteiro, e que a gente vai visitar mais templos. Aqui no dia 4 a gente vai visitar o templo de Hathor e o templo de Luxor. O templo de Hathor, o símbolo do templo de Hathor é uma vaca, que ela é o símbolo do amor, da música, da dança, da fertilidade. E nesse mesmo dia a gente vai visitar também o templo de Luxor, que é um complexo, né? A gente tem aí diversas esfinges e informações históricas. Eu não vou entrar aqui no detalhe do que cada templo tem, mas assim, desde o templo de Karnak, do dia anterior até esse, já é um dia de imersão na cultura egípcia. E aí no dia 5, a gente tem... Foi para o dia 5? Dia 5 a gente faz visita à região de Combombo, onde a gente vai conhecer 2 famosas estátuas gêmeas de Colossos de Amenon, que até onde os escritos, né, os historiadores estavam pesquisando, acharam inclusive uma 3ª estátua dessa região. E é nesse mesmo dia, no dia 5 desse roteiro, que a gente visita também o templo de uma das raras faraós do egípcio, que é a Hatshepsut, e o Vale dos Reis. O Vale dos Reis é como se fosse na verdade, o espaço onde a gente tem diversos faraós enterrados. Inclusive, é aqui que a gente consegue acessar o túmulo do Tutankhamon. E aí, lá no primeiro dia, a gente visitou o Museu Egípcio, a gente conseguiu ver os artefatos que foram enterrados com ele, e nesse dia 5 a gente vê o local aonde ele foi enterrado. Então é bem interessante como o roteiro também vai conversando e vai amarrando essa história e cultura que tem por trás desses templos. No dia 6 desse roteiro, a gente visita, né, começa esse dia visitando o templo dedicado ao deus crocodilo, que é o templo Combombo mesmo. Depois a gente segue para um passeio de barco, numa embarcação menor, né? Onde a gente vai fazer a observação dos pássaros ao longo do Rio Nilo. E esse, com certeza, é um passeio destaque do roteiro. Por quê? Porque é uma experiência típica da região, né? E na sequência dessa observação dos pássaros, a gente tem uma outra experiência que, na minha opinião, faz toda a diferença no roteiro, que é a gente tem um chá da tarde, a gente toma um chá da tarde na casa de uma família núbia. Então, esse contato local é muito legal e a gente tem isso como um passeio já incluído na nossa programação. Pode passar para o próximo dia. Na verdade, aqui é só para ressaltar o que eu estava falando para vocês, que esse passeio nessa pequena embarcação para ver as árvores e, consequentemente, depois desse passeio, a gente vai ter esse chá da tarde na família, né, na residência de uma família núbia, é sem dúvida um destaque desse roteiro. Aí, no dia 7, a gente está em Aswan, e aqui também a gente vai visitar outros grandes templos e monumentos históricos imperdíveis da região do Egito. Aqui a gente visita o templo de Ísis logo pela manhã, e depois a gente tem um outro passeio também super típico da região, que é o passeio de Feluca, que é a embarcação típica egípcia. E o que eu queria também destacar para vocês é que a bordo, no dia 7, a gente vai ter um show núbio
com artistas locais, com trajes tradicionais, tocando música típica e fazendo danças, que é também uma atividade que quem visita o Egito quer ter essa experiência, quer conhecer os templos, quer ter todas essas informações, quer ter a facilidade dos passeios já estarem incluídos, mas também quer participar de um show, de uma apresentação local, e a gente tem isso a bordo do nosso navio. Podemos seguir. E aí, assim como ter o passeio para avistar as aves locais e tomar um chá da tarde na residência de uma família núbia, aqui, outro destaque desse roteiro é um passeio na embarcação típica, que é a feluca, né? Que é essa embarcação que aparece aqui na imagem para vocês. E depois que a gente tem esse passeio tradicional, a gente vai tomar um chá da tarde, só que agora a gente vai tomar um chá da tarde num hotel que é ícone da região, que é um hotel histórico e que foi, inclusive, local de inspiração para um romance da Agatha Christie. Podemos passar. Dia 8 desse roteiro, a gente tem um dia livre, ou vocês podem fazer um passeio opcional. É o único passeio opcional que a gente tem, ou seja, um passeio opcional pago à parte, que a gente tem desse roteiro. É o único. Por quê? Porque a gente tem passageiros que chegam nesse dia 8, eles querem ter um tempo livre para conhecer Aswan e de forma independente, e temos passageiros que querem fazer o passeio opcional até os templos de Abu Simbel. Se vocês têm o interesse em conhecer os templos, a minha indicação é vocês participarem dessa experiência em Abu Simbel. A gente tem passageiros brasileiros que fizeram e adoraram a experiência. É um passeio que acontece de manhã, então ele sai cedinho, mas o feedback que a gente tem é que o passeio é completo e imperdível. Pode passar. No dia 9, a gente está em Esna, e aí a gente conhece, né, a gente visita o templo, que é um dos últimos templos egípcios já construídos, tá? E aqui, de novo, a gente está falando de passeios com guias egiptólogos, ou seja, que tem esse conhecimento da cultura egípcia. E aqui nesse templo eles vão explicar um pouco mais sobre as últimas inscrições feitas, né? Porque era a forma de escrita da época e como que isso era feito, como era feito esse registro na época do antigo Egito. Pode passar. Dia 10 é o dia de desembarque do navio, e aí aqui de novo a gente tem aquele trechinho interno. Então a gente tem o trechinho interno, aéreo interno de Luxor até Cairo, já organizado pela Uniworld, já incluído na tarifa de vocês, e o transfer do aeroporto até o hotel em Cairo também está incluído, da mesma forma que a gente incluiu o transfer do aeroporto até o hotel e do hotel até o aeroporto, aqui a gente também inclui esse trechinho de transfer, tá? E aí aqui a informação que eu acho interessante vocês saberem é que esse voo, né, desse trecho interno entre Luxor e Cairo também é previsto para ser no período da manhã. Pode passar. Dia 11, a gente está de volta para Cairo, e aí a gente deixa os pontos altos, né? Talvez os mais esperados por todos que estão fazendo esse roteiro, que é conhecer as pirâmides, né? E a Grande Esfinge, que inclusive tem a imagem aí do slide do lado esquerdo da tela. O Hotel Four Seasons, ele já oferece, ele tem uma localização privilegiada, então vocês já conseguem ver as pirâmides da localização do hotel, e aqui a gente tem um passeio de pertinho para visitar as famosas pirâmides e a Grande Esfinge. Pode passar. E aqui eu até deixei como destaque para vocês que conhecer de perto e ver o entardecer das pirâmides, né? Porque é um ponto turístico assim mundialmente conhecido, né? E que continua intrigando muitas pessoas quanto à sua construção. Também, eu deixei aqui como um terceiro destaque desse roteiro da Uniworld no Egito. Pode passar. E aí, dia 12 é o dia de check-out do hotel, e aí a gente tem esse transfer já incluído do Hotel Four Seasons até o aeroporto internacional.
Esse roteiro do Egito, ele não pode ser desmembrado, ou seja, a gente vende ele completo, os 12 dias. O que a gente consegue também é adicionar à viagem do passageiro extensões terrestres. Então, a gente tem uma extensão terrestre fazendo 4 dias em Jerusalém ou 6 dias na Jordânia. Então, a gente consegue aumentar essa viagem com as extensões da Uniworld, mas a gente não oferece a opção de reduzir esse roteiro, porque como vocês viram, o dia a dia do roteiro ele é muito amarradinho para vocês terem tempo de conhecer os templos, terem tempo de ter as atividades, essa imersão no destino, como a gente tem em Aswan, né, até aquele dia livre. Então, é um roteiro completo mesmo para quem quer conhecer a região, quer ter a comodidade dos passeios incluídos, quer ter a comodidade da gastronomia, porque eu sei que é um ponto que muitas agências me questionam, porque é uma dúvida dos clientes. A gastronomia no Egito, o tipo de serviço, você consegue garantir uma gastronomia e um serviço de excelência justamente porque a gente está ficando num hotel da rede Four Seasons, que é assim, não tem o que questionar, e no navio da Uniworld, que garante essa gastronomia de ponta, com pratos internacionais e pratos locais. Então, isso é bem cômodo e é realmente o que os nossos passageiros procuram. Agora... Ô, Nath, antes de você entrar no navio, eu só queria falar uma informação para todo mundo que já está aqui, né, assistindo, né, vai se perguntar, mas o que está incluído? Como que é o regime desse roteiro, né? Então, assim, durante o navio, gente, é pensão completa, né? E as bebidas durante as refeições, tá? Isso. Porque a gente tem muita referência da Uniworld como all inclusive, mas no Egito, em excepcional, eles têm esse regime adaptado por conta da legislação lá do Egito, tá? E aí, como a Nath mesma falou, a gente tem que vender o pacote completo, os 12 dias, e assim, gente, é muito importante que a gente explique para o nosso cliente o porquê 12 dias, porque é a experiência completa. É onde você vai conseguir ter tempo para visitar todos os templos, e assim, não dá para você ir para o Egito e não visitar, né, esses templos, não visitar a Grande Pirâmide, não visitar, né, o Vale dos Reis, precisa sim, e assim, vou falar, 12 dias ainda vai voltar faltando algumas coisas, mas tem uma experiência já muito boa. Vamos agora, então, conhecer o famoso SS Sphinx. Vamos ver como é o navio. Vou apresentar para eles o Sphinx, o tão esperado. Lindo o navio. A gente sabe o quanto a gente esperou essas fotos, né, Nath? Sim, com certeza. Vai lá. Bom, vamos falar agora do Sphinx, que é um dos navios que faz essa rota do Egito. É um navio que tem capacidade para 84 passageiros, são 42 cabines, acho que isso, esse slide inclusive mostra para eles. O que é o diferencial do Sphinx na Uniworld? É porque o Sphinx, ele tem, além das categorias suítes, ele oferece cabines como Deluxe, French Balcony e French Balcony. Então, na prática, a gente consegue oferecer tarifas muito atrativas para o Egito. Por quê? Porque até a sua inauguração, a Uniworld ela já tinha um navio no Egito, que é o River Tosca, que eu vou até mostrar para vocês fotos do River Tosca. Mas o River Tosca, apesar dele ter ganhado como navio número 1 a navegar pelo Nilo e ser um navio espetacular, ele é um navio só de suítes. Então, o SS Sphinx, ele tem essa diferenciação por ter cabines French Balcony e Deluxe Balcony, ou seja, tarifas mais atrativas quando a gente compara com as suítes do Sphinx, tá? Então, como eu estava falando para vocês, capacidade para 84 passageiros. Pode passar. Logo no sun deck do navio, a gente tem uma piscina, que eu acho que é marca registrada de qualquer navio no Egito por causa das temperaturas. Então, a gente tem logo no sun deck uma piscina, pode passar. Depois a gente tem a recepção do navio, e eu acho que essa recepção ela já dá o tom de como vai ser esse navio, do quanto esse navio ele é inspirado, e ele foi inclusive projetado e feito com
artistas locais. Então, todas as molduras, elas foram feitas com coparticipação de artistas locais. Essa é a recepção. A gente tem o lounge bar. O lounge bar, assim como nos navios da Europa, é aqui que a gente, depois de um passeio ou depois de um jantar, os passageiros vão para o lounge bar, e é aqui que a gente tem a apresentação. Então, eu falei para vocês que tem uma noite que a gente tem uma apresentação, um show núbio, ela acontece aqui no lounge bar. Pode passar. Aqui é um outro ângulo do nosso lounge bar que mostra que nos lados, né, do lounge bar, a gente tem essa janela do teto ao chão. Pode passar. Aqui é o restaurante principal. Esse navio ele é composto por 2 ambientes gourmets. Esse restaurante principal e um ambiente que se chama bistrô, que é uma sala de jantar um pouco menor, que fica no último andar do navio. Aí, como eu comentei com vocês, o Sphinx, além das suítes, ele tem esse diferencial que são as cabines Deluxe French Balcony. Aqui a gente está vendo a categoria Deluxe Balcony com 26 metros quadrados. E a próxima cabine é a cabine French Balcony com 21 metros quadrados. Essa é a de 21 metros quadrados. Todas as cabines, elas têm o que a gente chama de janela francesa, ou seja, essa janela que ela te dá essa visão do chão ao teto, do jeitinho que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Pode passar. E aí, eu vou apresentar para vocês o River Tosca, só trouxe algumas imagens para vocês saberem, porque quando vocês pedem cotação para a Veli, ela pode te trazer numa mesma data 2 opções de tarifa. Por quê? Porque uma vai ser no Sphinx, que eu mostrei agora para vocês, ou pode ser no River Tosca, que é o que eu vou mostrar. O River Tosca tem capacidade para 82 passageiros, tem piscina no Sandec e também ele é todo decorado, inspirado na cultura egípcia. Aqui é a foto da recepção. Pode passar para a próxima. E aqui é a foto do restaurante principal. Então, o que muda efetivamente é que no Sphinx, falando aqui de áreas em comum, né? A gente tem o bistrô, que é um segundo ambiente gourmet, além do restaurante principal. E no Tosca a gente tem o restaurante principal. E aí pode passar para eles a próxima imagem. Ô, Nath, posso só te perguntar como funciona esse bistrô? Que eu acho que muita gente deve estar se perguntando. O bistrô é como se fosse um lounge, é um segundo ambiente. É um café, pode ser servido pequenas refeições. Ele não tem espaço para refeições principais, mas ele tem para pequenas refeições, um lanche ou tomar um chá, que é uma coisa super típica quando a gente está no Egito. E isso pode ser oferecido no bistrô. Ah, legal. E aqui no River Tosca, a gente tem essa primeira imagem, que é da Royal Suite, que tem 60 metros quadrados. Então, é uma cabine que, além desse espaço que tem a cama, ela também tem o que a gente chama de uma antessala. E aí, a próxima imagem vai mostrar a Grand Suite com 31 metros quadrados. Assim, os 2 navios são muito bonitos, são super elegantes, têm traços da região na decoração. O que diferencia um navio do outro o Sphinx foi lançado esse ano, está com capacidade para 84 passageiros e tem a cabine French Deluxe Balcony, e o River Tosca tem capacidade para 82 passageiros, e aí ele é composto somente de suítes. O programa é o mesmo, as inclusões são as mesmas, é só assim, você quer uma tarifa mais atrativa? Pede para a Veli as tarifas do Sphinx, que com certeza elas vão estar num preço mais interessante para o teu passageiro. Ai, Nath, mas qual que você acha mais bonito, o seu gosto pessoal? Ai, eu gosto dos 2. Ai, gente, eu acho lindo, assim, mas eu vejo muita diferença. No Sphinx eu acho ele mais... Você tem mais imersão ainda, gente, porque é muito linda aquela recepção, aquele restaurante. O teto todo trabalhado, é lindo. Não que o River Tosca não seja, mas eu acho o River Tosca um pouco mais... assim, mais clássico, mais lá, clean, né? Aquela cama da Royal Suite ali, gente, imagina uma vontade de dormir nessa, olha, essa colcha de, como que chama isso? Piquê, nem lembro, mas é algodão puro. E aí lá também, gente, a rouparia da Uniworld é muito aclamada, né? Sempre se fala dela, e ali a gente tá falando também dos fios egípcios, né? A gente tá navegando lá na região, então, assim, para quem conhece o algodão, sabe que
Faz Até é muita importante diferença. você ter comentado que os amenities no Egito, normalmente na Europa, os amenities, né? Os amenities, acredito que todo mundo entenda aqui, né? Os shampoos, os cremes, tudo isso que está no banheiro. Na Europa é a da linha Asprey, que é uma marca londrina, e no Egito é de uma marca Nefertari, que é uma marca orgânica local egípcia. Então, é realmente para você ter o melhor da melhor qualidade, até nos amenities, são amenities da região. Então, é realmente uma atenção aos detalhes sem igual. Que faz a tua viagem ser muito especial, gente, porque a gente sabe, é isso, é desde a cama, a roupa de cama, a decoração, né, que vai te levando nessa experiência, os amenities, imagina, deve ser incrível você ainda poder usar algo lá que ainda é bom, e que você vai ter junto na experiência. Gente, incrível, sério. Eu sou suspeita porque, assim, eu sempre quis conhecer o Egito. E aí, assim, a bordo do navio, eu acho que é uma facilidade, como a Nath falou, é cômodo, tá tudo arranjado para você, para o seu passageiro. A gente sabe da dificuldade da língua. E acho que é importante a gente falar também agora o idioma, né, Nath? O idioma, mesmo estando no Egito, é o inglês oficial. Exato. Então, a gente tem como língua oficial o inglês a bordo e nos passeios. E eu acho que isso também é uma facilidade, porque principalmente passageiros que às vezes falam, vou fazer essa viagem por conta, vou até lá, e principalmente no Egito as coisas são um pouco diferentes, elas não são tão fáceis, principalmente passeios, gente. O turista às vezes passa muito aperto para fazer passeios se ele não vai bem informado. Então é aquela viagem que você vende com o coração tranquilo, porque você sabe que o teu passageiro ele está assessorado do começo ao fim. Tá? Com certeza, seu tempo está sempre muito bem aproveitado, né? Você não perde tempo. Vamos lá falar então das oportunidades que a gente falou do roteiro, falou do navio, dos 2 navios, então é um destino que tem muita demanda, né? Então, assim, a Uniworld sentiu, eles foram premiados, como a Nath falou, melhor navio de luxo do Rio Nilo. Sim. E aí colocaram mais um navio, então a gente sabe sim que a gente tem muita demanda atrás, por isso temos agora 2 navios no Nilo. Nath, vamos falar um pouquinho, então, das condições especiais, porque quem não aproveitou agora 2021, porque a gente estava com uma condição muito especial para embarcar no Sphinx, vamos pensar em 2022, que está chegando aí, vamos planejar a viagem dos nossos clientes. Pode falar, Nath. Vamos, a gente está com uma promoção que se chama Perfect Savings, que na tradução são descontos perfeitos, e eles são perfeitos mesmo, porque eles começam a partir de $1.000. A gente tem data com $1.000, tem datas com $2.000 e tem datas até com $5.000 por pessoa. No Egito, a gente está com $1.000 de desconto na saída de 14 e 21 de maio. Então, vale muito a pena. Maio é um mês legal para se viajar, pensando na antecedência que você vai trabalhar essa venda. Esses descontos, eles ficam válidos até final de novembro agora. E eu estou colocando aqui como destaque para vocês o Nilo, mas é bom lembrar que a gente tem esses descontos em todos os nossos roteiros, inclusive, pode passar, Paulinha, inclusive nos roteiros Europa, tá? E para grupos em 2022, a gente não tem datas da Grupo Blitz, que em datas selecionadas a gente tem o dobro de desconto. A gente não tem esse dobro de desconto para o roteiro Egito, mas dá para fazer condição de grupo para o Egito. Se vocês quiserem fazer uma condição, falem com a Paula, falem com a equipe da Velha, que eles conseguem mandar uma cotação. Mas é bom reiterar para vocês que nos roteiros Europa, a gente tem datas selecionadas que, além do dobro de desconto, ou seja, desconto que chega até a $900 por pessoa, a gente tem ainda uma série de outros benefícios. E a gente está falando de tarifas a partir de $2.499 por pessoa, como é o caso do roteiro pelo Danúbio, que faz de Viena a Nuremberg, que é o autêntico Danúbio, né? Authentic Danube, na data de 5 de agosto. Então, foi mais para lembrá-los que dá para fazer condição de grupo no Egito, mas que se vocês têm o interesse de fazer um grupo pela Europa, a gente também tem condições super especiais. Aproveitem, porque essa condição de grupo Blitz fica válida até 7 de janeiro do ano que vem.
E aí a gente pode passar para eles outra grande novidade, que para o ano que vem, na data de 23 de outubro de 2022, fazendo o roteiro em Chantilly Danube, no aclamado SS Maria Teresa, a gente tem uma data com guia falando português ou espanhol na principal excursão do dia. A gente sabe, a Paula sempre comenta que vocês que é uma solicitação dos clientes ter uma data com guia falando do português ou espanhol. A gente tem, é 23 de outubro, a gente está com desconto especial até final do ano, né? Até agora, 31 de dezembro. Então, também aproveitem. Às vezes você tem um casal de passageiros que quer fazer uma saída com guia, essa é a oportunidade. E lembrar que na Europa, para grupos com no mínimo 20 brasileiros, a Uniworld oferece cortesia, guias falando português ou espanhol, ou seja, não tem custo nenhum. Ah, mas e se meu grupo não atingiu 20 brasileiros, ele atingiu 15, por exemplo? Aí a gente consegue oferecer o guia, mas aí a gente tem um custo extra, tem uma taxa extra que pode ser rateada, por exemplo, entre os passageiros. E no Egito é possível organizar, dependendo da antecedência, guias falando português ou espanhol. Mas no caso do Egito, como a gente apresentou hoje sobre o Egito, é bom lembrar que o guia depende muito da antecedência. Então, conversem com a Velha, a gente faz essa consulta para poder atendê-los. Principalmente porque a gente está falando de guias, como que fala? Egiptólogos. Eu sempre dou uma travada para falar egiptólogos. Então, a gente tem que ver com antecedência, porque são especialistas. E esse roteiro requer isso, né, gente? Não que os outros não, mas assim, o Egito realmente tem muita história. E não sei se vocês viram nas fotos, tem esses lounges, assim, também tem muito livro para vocês também aproveitarem, os clientes. A gente tem uma agência que vendeu e ela falou, Paula, já estou estudando desde já. Eu quero saber tudo, porque tem muita coisa, muita informação. Sim. Acho que da nossa parte foi isso, né, Nath? Acho que a gente passou bem o que é o navio. Você passou, né, na verdade, porque eu fiquei aqui mais só babando e olhando aqui as fotos e as experiências. Só aproveitar, essa imagem aqui embaixo, a gente tem a piscina no Sandex do Sphinx, a gente tem o restaurante, ao lado é o bistrô. Então, você entende por que no bistrô a gente não consegue oferecer... Isso, a gente não consegue oferecer grandes refeições, mas a gente consegue oferecer lanches, justamente por isso. Porque é um ambiente mais para conversa, é como se fosse uma extensão do lounge para pequenas refeições. Entendi, tá. Legal, é bom para as pessoas saberem. E aí, se um dia também não quiser fazer a refeição completa, pode ir ali comer um lanchinho, né? Pode ficar à vontade. E a cabine linda, gente, também. Eu fiquei apaixonada. Não sei se é porque eu esperava tanto as fotos, mas eu fiquei apaixonada por todos os ambientes, sério. E o azul, achei lindo. Sim. Então é isso, gente. A gente passou para vocês um pouco do roteiro, né? O roteiro, como ele funciona. O navio, se vocês quiserem as fotos, como a gente falei, tá no banco de imagens que tá no site da VELI. Se vocês quiserem divulgar, podem pegar lá. Façam isso, porque vale muito a pena, né? O Egito está aberto para brasileiro. Então, acho que também é um ponto positivo, por isso que a gente também veio falar. E o Egito está em alta de novo. Eu acho que o Egito já estava em alta antes da pandemia, eu já tinha sentido isso. Agora, então, continua, sabe? Então, vamos oferecer para os nossos clientes. Se quiser tentar montar um grupinho no Egito também é possível, mas vamos trabalhar com antecedência, porque é um navio com menos ainda, né, cabines. Então, a gente tem toda uma questão de antecedência mesmo. Mas no SS Sphinx tem tarifas ótimas, por conta de terem French Balconies, Deluxe Balconies, e imagina, 4.000, acho que era 4.599, gente, 12 dias, com o aéreo incluso, com a pensão completa, tá um preço muito atrativo. Ofereçam. Aproveitem. Eu até reforçar o que você está falando, porque a disponibilidade está voando. Não é papo de quem trabalha, é papo de quem olha todo dia o sistema de reservas e sold out. Então, se você tem um cliente indeciso pensando, pega uma tarifa interessante, mostra para eles, a gente tem as imagens, a gente tem essa apresentação que dá para compartilhar, se precisar de qualquer auxílio para venda, é só avisar, porque assim, tá vendendo porque as tarifas estão realmente super atrativas para o produto e inclusão que a gente oferece. Ô, Nath, por falar em disponibilidade, eu não sei, eu olhei ontem, mas ainda tinha cabine disponível para o 25 de dezembro.
Você chegou a ver? Ainda tem? Só para eles saberem, assim, se vocês ainda tiverem aquele passageiro de última hora, eu tinha visto ontem, ainda tinha. Eu particularmente não olhei, mas é bom reforçar. Se você quiser viajar ainda esse ano, todas as tarifas da Uniworld estão com 50% de desconto, incluindo essa rota do Egito. Então, se a Paulinha está falando que liberou uma cabine, aproveita, porque fazer Natal e Ano Novo a bordo do Sphinx no Egito, com 50% off, provavelmente você não vai ter uma outra oportunidade de uma tarifa como essa. Então, aproveitem. Verdade. Bom, qualquer coisa me solicitem, passem e-mail, eu estou aqui de segunda a sexta, super disponível, correndo. E é isso, Nath, obrigada mais uma vez. Estava com saudade da gente fazer a apresentação, a gente deu umas travadinhas, acho que a gente estava com saudade, falta de prática, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas obrigada, e sentindo necessidade a gente marca uma outra apresentação. E, gente, muito obrigada pela presença de vocês. E é isso, a próxima apresentação a gente informa vocês, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Bons negócios e muitas vendas. It's the #1 river cruise line like you've never seen it before. 4 new super ships coming 2020.